Oi pessoal, tudo bem? Helena Gomes, editora da Bons Foods aqui, e hoje nós estamos com a Juliana Tumu, ela que é terapeuta transpessoal, ela também é consteladora, e ela vai falar justamente sobre constelação com a gente. Vamos lá. Oi Juliana, prazer te ter aqui. Prazer é todo meu, é uma honra estar numa revista que gosto tanto, do Bons Fluidos, fez parte da minha história. Muito bom estar aqui, gratidão. Que bom. Você quer falar um pouquinho sobre você? Pode ficar à vontade. Essa minha trajetória e aonde a constelação me toca tem tudo a ver com o crescimento e desenvolvimento pessoal. E quando a gente se permite fluir com toda a força da vida e que tem a ver com a constelação, acredito que é onde a gente desenvolve o nosso potencial. Primeiro, você pode começar falando o que é a constelação familiar, para o pessoal entender. Constelação familiar nada mais é do que uma abordagem terapêutica. Ela envolve campos de energia, e se a gente pudesse traduzir a constelação literal do alemão de Bert Helling, o criador das constelações, nós traduziríamos como colocação. Seria a oportunidade de nós, como esse ser energético, nos colocar dentro do sistema energético com todo o potencial no nosso lugar. E claro, né, olhando tudo que veio antes, para que a gente possa encontrar o fluir da vida, que começou lá atrás, há muito tempo atrás. Quais são os benefícios da constelação? Eu acho que o primeiro benefício é esse, a gente estar no nosso lugar. A partir do momento que estamos no nosso lugar, podemos encontrar a força da vida e ali permitir a ajuda, a relação com o outro, o posicionamento no viver com todo o potencial que ela tem. E tem alguma contraindicação? Na verdade, a gente não fala em contraindicação, mas como uma abordagem terapêutica que requer que esse eu, essa psique esteja naquilo que nós chamamos da postura do adulto. Então eu preciso ter a clareza de que eu estou aqui e agora para poder olhar o meu sistema na grandeza. Então requer que essa psique esteja ancorada nessa postura do adulto. Então, na prática, o que fazemos? Passamos por uma entrevista para quem quer constelar, para que possa saber em que situação essa pessoa se encontra, qual é a psique que ela está naquele momento, se ela está apta a ir para essa postura do adulto, enxergar esse campo e poder conduzir esse caminho de solução que a constelação ela vai nos trazer. É interessante trabalhar a constelação junto com terapia, por exemplo? Isso eu acho que não é só interessante, como fundamental, né? Como uma terapia integrativa complementar a tratamentos convencionais, a toda a psicoterapia. A constelação, como uma terapia breve, ela vai permitir que você possa dar saltos quânticos no seu autoconhecimento, mas é necessário o caminhar com o tratamento convencional no caso de doenças e, claro, em casos de transtorno ou incômodos ou aquilo que você precisa ver, que você tenha um acompanhamento da psicologia. E apesar do nome ser constelação familiar, ela trabalha além do campo familiar, não é mesmo? Sim, então se a gente fosse falar que em quais campos a constelação pode estar inserida, hoje a gente sabe, né, que para você estar inserida nas suas diversas dimensões, que seja profissional, que seja pessoal, que seja até na área da saúde, você precisa primeiro estar no seu campo do sistema familiar. Ser essa pessoa que traz a sua colocação, o seu conceito, para que você possa estar nas diferentes dimensões. Então, hoje, tanto profissional, quanto financeiro, quanto da saúde, você pode usar o olhar sistêmico das constelações familiares para você caminhar em soluções, em caminhos de soluções. Claro que a gente pode ir além, né? Hoje a constelação está na área do direito, ela está na área da educação, ela está inserida em vários contextos. Você pode dar alguns exemplos para a gente? Por exemplo, eu vou planejar um cenário aqui. Alguém que está com dificuldade de encontrar emprego, a constelação ela funcionaria como para essa pessoa? Primeiramente, a gente passa por uma entrevista para ver se essa pessoa está nessa postura de conseguir estar ancorada na psique do adulto. E ali, a gente vai convidá-la a olhar
o que veio antes, impedindo que ela possa ter a plenitude da força para olhar para o viver. Quando a gente fala em constelação familiar, é importante a gente lembrar no que ela está embasada. O grande criador, Bert Hellinger, ele bebeu de diversas fontes, desde o psicodrama, da análise transgeracional, da terapia familiar de Virginia Satir, ele bebeu de diversas fontes. Mas o que ele viu como base, 3 leis que movem qualquer relacionamento e qualquer posicionamento na vida, que são as leis do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre o dar e o tomar. Quando essas leis elas estão em ordem, eu estou no meu lugar e eu ganho o fluir da vida. Se eu tenho uma capacidade de desenvolver, e todos nós temos, de dar algo ao mundo como uma habilidade, profissionalmente, eu vou conseguir chegar no meu lugar. Agora, se eu não conseguir chegar no meu lugar, é porque algo está emaranhado, é que alguma lei foi desobstruída. Quando eu olho num campo das constelações familiares, eu permito que essa pessoa que não está conseguindo se posicionar, que não está conseguindo levar o seu potencial para o profissional, ele possa ver o que está emaranhado aqui. Primeiramente, quem é que está faltando? Se eu realmente estou no meu lugar, se eu estou com todos no meu coração, no meu lugar, no meu sistema, e eu estou no meu lugar, eu posso exercer a terceira lei. E a terceira lei é: eu dou ao mundo algo para tomar algo do mundo. Então, profissionalmente, a minha vida flui. Vou dar um exemplo, Em alguns casos da constelação, que vem com esse âmbito profissional de não conseguir se enquadrar ou não conseguir retorno daquilo que faz para o mundo, muitas vezes está faltando um pai. Aquele que talvez não pôde ser o homem da mamãe, e você, como esse filho, excluiu este homem, porque ele não pôde ser o homem da mamãe, mas ele sempre vai ser o seu pai. Então, quando a gente... Primeira lei de pertencimento, não importa se o papai ele pôde estar presente, se ele foi aquilo que a sua mãe queria, se ele foi aquilo que a sua criança queria, ele é o seu pai. Então, quando a gente começa a colocar o pertencimento de que todos estão ali, eu começo a preencher o meu coração. E vou dar um exemplo, talvez até você consiga incluir o papai, mas está faltando um irmão. E aí você não sabe, você acreditou ser o primeiro, o primogênito dessa família, e você não é o primogênito, porque mamãe teve uma perda, mamãe teve um aborto antes de você. E aí você está fora do seu lugar como filho. Ao invés de você ser o primeiro, você é o segundo. E a vida, a força da vida, ela só vai te encontrar no seu lugar de segundo filho. Então, ao olhar, ao entrar no campo, a gente pode sim colocar luzes para que a gente possa ver quem está faltando e se realmente você está no seu lugar. E aí, com o coração preenchido com todos e no seu lugar, você pode exercer a terceira lei do dar e do tomar, e que tem muito a ver com um adulto profissional, que dá ao mundo tudo que tem de habilidade no servir e toma dele como retorno. E existem tipos de constelação que tem o bonequinho, tem as pessoas? Fala um pouquinho mais pra gente. Existem vários tipos. Então, primeiramente, existem diversas maneiras de você fazer a constelação familiar, que é abrir esse campo energético, como a gente diz, e que está embasado em Hubert Shelder, que em um estudo maravilhoso dos campos morfogenéticos. Então, quando a gente diz que a gente vai abrir esse facilitador de constelações, que é o constelador, ele está ali preparado para isso, para estar neste campo, como a gente diz, neste canal, neste vazio, para estar a serviço. Então, a gente abre esse campo e vem as informações do sistema. Essas informações elas vão vir e vão ser utilizadas, e você pode fazer essa abertura do campo de diversas maneiras. Desde um atendimento individual, aonde essa pessoa traz um tema, uma dor, e é essa dor que é a chave que vai abrir as portas para essas luzes entrarem. Então ela pode ser desde um câncer, até um comportamento, até algo que eu não consigo realizar. Então ela traz esse tema pessoal e que junto com o constelador,
o constelador ajuda ela a elaborar esse tema, que naquele momento está bem latente, porque a gente tem diversas dores em relação ao sistema, mas aquela é a que talvez esteja mais pronta para ser preparada. E num atendimento individual, você pode usar âncoras, que é o próprio corpo. Então, você entra no campo usando tapetinhos, usando pedaços de papéis coloridos para que você entre nesse campo e receba, dá um download dessas informações. Ou você pode usar objetos, como bonequinhos, até cristais, até cadeiras. Eu já fiz constelações usando sapatos, porque era o que tinha ali naquele momento. Então você ancora a energia ou num boneco, ou num cristal, ou em algo. Nos últimos momentos das constelações, Bert Helling, ele já não usava mais tanto os bonecos, porque ele percebeu que o melhor boneco é o corpo. Porque quando esse corpo entra no campo, ele é capaz de relatar através de movimentos, através de sensações, de memórias, de percepções, tudo aquilo que o campo pode dizer. Então, no final, ele até chamou de novas constelações ou constelações do espírito, aonde ele usava mais esse corpo e permitia que esse corpo pudesse expressar como um movimento lento da alma, uma dança, aquilo que o campo representava. Então, esse movimento ele pode ser feito individual ou pode ser feito em grupo, aonde cada campo, algumas pessoas vão representar. Ao representar, esse que está trazendo o campo, quem está sendo constelado, ele vai olhar esses movimentos e vai perceber ali algo que talvez ele não estava percebendo, que estava inconsciente. Abre a consciência, expande a consciência para aquilo que está de trás de toda essa dor, que está de trás desses medos. Tanto esse trabalho individual quanto em grupo, ele pode ser feito online ou presencial. Com a pandemia, nós conseguimos verificar que esse campo é atemporal e não local, então ele pode ser acessado à distância e é lindo tanto quanto o presencial. Claro que no presencial, os representantes eles podem acabar se tocando, e aí eu costumo dizer que o abraço talvez que você não recebeu da mamãe, você pode receber naquele campo. E é muito emocionante. A gente também trabalha com exercícios sistêmicos, então como se pegasse um recorte e fizesse um exercício daquele recorte, permitindo que, por exemplo, todo um grupo possa estar vivenciando esse exercício de trazer o papai e a mamãe juntos no nosso coração. Quantos de nós, por exemplo, por separações, tivemos o nosso pai ou a nossa mãe separados dentro do nosso coração? E isso separa as nossas forças internas. Sim. E você falou do câncer, a gente tem a série aí Uma Nova Mulher, né? Mostrando esse lado também da cura da doença, né? É muito interessante a série porque ele colocou de uma maneira muito rica, muito simples, que a gente pode acessar esse campo tendo o coração aberto. E é claro que a proposta não é a cura do câncer, mas é olhar além, né? O que esse câncer está querendo dizer. E aí toda doença, ela é um caminho, ela está a serviço do sistema, para justamente mostrar o que está em desordem, né? Quem é que está faltando, em que lugar que você está se colocando e que muitas vezes você está perdendo a força da vida. Bert Helling dizia que existiam 2 portais, né? E que quando a gente está no nosso lugar com o coração preenchido, a gente vai em direção ao portal da vida. Caso a gente exclua alguém da nossa vida, caso a gente queira ficar num lugar que não é nosso, a gente vai para esse portal da morte. E aí vai trazendo as doenças, vai trazendo os incômodos. Você não está no lugar certo, acaba gerando até doenças mentais, né? Qualquer incômodo, né? Qualquer que seja mental, que seja físico, que seja emocional, ele vem a serviço. E o problema é que talvez ele venha já de gerações antigas. E a gente já está a serviço para que algo possa ser solucionado. Então a gente vê repetições de padrões, repetições de doenças acontecendo
E que quando você tem a oportunidade de constelar esses padrões, você libera gerações. E o que é mais lindo, né? Libera as próximas gerações. Quem vem depois da gente pode agora fazer um caminho sem essa desordem, esse emaranhamento. E às vezes a pessoa pode nem ter ideia de que ela precisa fazer a constelação. A gente fala que muitas vezes, né, nós estamos inconscientes, exercendo esse servir. E é um servir que Bert Helling chamava de amor infantil. Então, por amor a esse sistema, por medo de não pertencer, eu repito os padrões. Eu vou trazer vícios que o meu pai teve, eu vou trazer doenças que a minha mãe teve. Então eu vou me comportar talvez como alguns que foram excluídos lá atrás para que eles possam ser olhados e incluídos. Então é um amor infantil. Por isso essa postura do adulto é bem importante, porque a gente vai precisar lidar com a culpa. Bert Helling dizia muito isso, que quando estamos na culpa, estamos trabalhando a postura de ir para o adulto. E estamos muitas vezes deixando com eles do passado o que é do passado, nos permitindo aqui fazer agora diferente, com o potencial que a gente pode ter. E às vezes a criança, e essa é uma postura egóica de toda criança na primeira idade, né, na primeira infância, de acreditar que pode salvar o mundo, que pode salvar a dor dos pais, que é responsável pela dor dos pais. Então, quando a gente lida com essa culpa de eu não sou responsável pela dor da minha mãe, eu não sou responsável pela saúde e pela cura da minha mãe, mas em mim a minha mãe pode ser saudável. A partir de mim a minha mãe pode seguir um caminho que talvez ela não conseguiu, mas em mim ela segue. É possível afetar, não seria essa palavra afetar, mas enfim, é possível a constelação atingir além daquela pessoa. Você disse que sim, libera as gerações para frente, mas ela libera as para trás também. Por exemplo, esse exemplo que você deu de você estar no lugar da sua mãe, tentando proteger ela, isso ajudaria ela também? Sabe? Sim, hoje a gente sabe, né, que é um campo de energia, então a gente usa muito a palavra pode, porque é fenomenológico. Então a gente vai jogar uma pedrinha, a gente vai fazer um movimento energético e isso vai reverberar nesse campo onde todos estão. Bert Helling dizia que a gente tem um lago e que através da constelação familiar a gente joga uma pedrinha nesse lago. Esse lago vai fazer ondas, né? Essa pedrinha vai fazer ondas e vai tocar todos. Como vai tocar? Depende também muito da consciência pessoal de cada um. Essa pedrinha ela vai cair no fundo, mas também não sabemos quanto tempo ela demora para cair, quando ela vai cair e em quem ela vai tocar enquanto ela cai. Então é muito lindo o trabalho, mas ele é fenomenológico, ele vai ser aquilo que ele pode se apresentar. Mas, por reverberação, isso vai tocando as gerações anteriores e vai permitindo que elas também possam se libertar da dor e do sofrimento. Vou dar um exemplo, né? Não tem uma mãe que se sinta bem ao ver o filho doente. Quando esse filho resolve ser saudável, mesmo com esta mãe doente, libera essa mãe para que ela possa estar em paz. Esteja ela aqui na dimensão terrena ou esteja já nos céus, como a gente diz. Então, sim, a gente tem a libertação. Bert Helling dizia que, né, aqueles que ficaram muitas vezes presos, emaranhados, viram fantasmas do sistema. Então, a constelação ela pode não só liberar o nosso coração para que a gente possa estar no nosso lugar, indo em direção a esse portal da vida, mas pode fazer com que aqueles que estão lá atrás, eles também possam de novo ganhar forças. Talvez a minha mãe ela esteja doente porque lá atrás a minha bisavó foi excluída. E quando eu faço uma constelação incluindo a minha bisavó, a minha mãe também está livre disso. Ju, mas aí cura o câncer, cura a doença da mamãe? Talvez não, mas traz a liberdade, traz a paz do coração.
Envolve todo mundo. E é o que é mais lindo, porque aí as próximas gerações elas têm um caminho mais leve. Né? Não que elas não vão ter também aquele amor infantil, de muitas vezes querer salvar o mundo, mas elas estão mais liberadas dessas cargas. Para quem acredita no mundo espiritual, também você disse dos fantasmas, né? Mas é possível mexer com vidas passadas? A gente, nas constelações familiares, embasada em campos energéticos, não falamos de vidas passadas. Vidas passadas, ela tem uma relação muito estreita com uma crença religiosa, com um fundo religioso. Mas tem uma similaridade muito grande, né? As vidas passadas, elas emaranham, elas se enroscam, fazendo com que gerações futuras precisem de novo resolver problemas do passado. E que nada mais é do que acontece quando as ordens do amor estão em desordem. Alguém vai pagar a conta, alguém vai precisar colocar em ordem, e vai precisar colocar em ordem através de um karma, como já dizia, né, na filosofia hindu. E não é karma, é simplesmente um servir que está nesse amor infantil, e que você pode optar por fazer desse karma uma honra, agora sendo diferente. Para quem é contra a constelação, porque a gente sabe, enfim, saíram notícias, né, de que não deve se acreditar em constelação, que constelação não tem fundamento. O que você tem a dizer sobre essas opiniões? Eu acho que, primeiramente, eu iria convidá-los a vivenciar tudo aquilo que a gente não experiencia, tudo aquilo que é novo, muitas vezes causa polêmica. Mas como todo trabalho, ele tem embasado, sim, em grandes filosofias, desde o psicodrama, como eu falei, que Bert Helling bebeu de diversas fontes, mas é preciso que a gente possa também, nós como consteladores, trazer essa consciência à população, a quem nos procura. A cada vez que você coloca para o seu cliente que nós estamos falando em campos de energia, que nós estamos falando em filosofias que foram embasadas no psicodrama, que tem fundamento, e que você pode sim, através de uma postura do adulto, e aí entra também a responsabilidade do constelador, em ver se essa pessoa, naquele momento, pode abrir mais portas, pode abrir mais campos para olhar. Então, é muito também da responsabilidade do constelador colocar a humanidade, a comunidade, a população, a quem procura, direcionada de que pode sim entregar-se a isso e se permitir, porque tem fundamentos. Mas como todo trabalho, também tem regulamentos, eu vou dizer assim, tem preocupações, tem diretrizes, e uma delas é isso: a nossa psique, ela precisa estar capaz de olhar essa criança que faz esse amor infantil, mas eu tenho que estar enraizada no meu adulto para elaborar. Então, se você me perguntar assim, qualquer um pode fazer a constelação, como você fez as primeiras perguntas? Não. E daí a gente precisa sim ter a responsabilidade como constelador de olhar esse percurso que essa pessoa está fazendo, se realmente cabe essa abordagem agora, assim como outras abordagens que também talvez não seja o momento de fazer. Para quem, por exemplo, de casa ficou curioso para fazer a constelação, quais os cuidados e dicas que você tem para dar? Acho que o primeiro cuidado é você conhecer o constelador. Não que seja da responsabilidade, não que seja só o constelador quem vai fazer, é um fenômeno que acontece. O constelador, ele só facilita, mas é de responsabilidade do constelador analisar se esse é o momento, se você está pronto para estar nesse adulto e ser capaz de ver aquilo, né? Ser capaz de elaborar e levar para o seu viver aquilo que a constelação vai trazer como caminho de solução. Então esse é o primeiro passo. E segundo passo é ir sem julgamentos. Porque o julgamento muitas vezes ele bloqueia a capacidade da gente estar no fenômeno, da gente se permitir. E aí às vezes a constelação nem terminou, ou às vezes algo
Como já dizia Bert Hellinger, a gente plantou uma semente, mas às vezes você não vai ver nada dela nascer, nada dela brotar pós a constelação. Porque essa margem, né, essas ondas, elas vão demorar talvez para reverberar, ela vai demorar muito para cair e essa semente vai demorar. Então, sem julgamentos, eu acho que é a maior dica. Simplesmente se entregue para um bom constelador e permita-se. Hoje mesmo eu comentei com uma cliente, cada vez que a gente constela, é um salto quântico na nossa vida, em direção a esse portal da vida, a esse portal da plenitude, que todos nós podemos acessar. Porque pode constelar mais de uma vez? Sim, a gente fala, né, não constelar o mesmo tema pessoal, dar um tempo, porque como dizia Bert Hellinger, às vezes 2 anos reverbera a mesma constelação, mas você pode sim constelar vários temas, porque nós temos vários emaranhados. Quantas pessoas não foram excluídas no nosso sistema? Quantas vezes a gente não se achou prepotente de falar o que o papai e a mamãe deviam fazer? É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por estar aqui. Estou muito, muito feliz de Delícia, delícia estar aqui. E onde que o pessoal pode te encontrar? Nas redes sociais, enfim? No meu Instagram, @JulianaLuTúmulo, também no canal do YouTube Juliana Lutúmulo. Semanalmente eu tento trazer conteúdos, não só sobre a constelação, mas outras terapias energéticas e as meditações diárias, que facilita esse processo da gente ir mergulhando profundo na nossa energia da vida. E você tem uma meditação que você faz de vez em quando, que é a de constelação familiar. Toda semana eu trago uma meditação de constelação familiar. E aí, como constelador, eu abro o campo, e aí é muito rico, porque com o campo aberto, a gente vai tendo doses homeopáticas dessa constelação. Só que tem que estar preparado, hein, gente? Traz lencinhos. Verdade. Obrigada, Ju. Eu que agradeço.